A segunda temporada de Invencível chegou ao fim e ela trouxe dois momentos completamente distintos um do outro. Uma primeira parte meio xoxa e uma segunda parte que nos entregou um dos melhores, se não for o melhor, episódio da série até aqui. É sobre isso que a gente vai conversar neste vídeo aqui no canal e dar uma ideia para vocês do que eu achei sobre a segunda temporada de Invencível. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Bora, Bill! Produção, solta a vinheta! Achei que você fosse mais forte. Oi, eu sou o Murilo e você está assistindo ao The Geek. Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a segunda temporada de Invencível. Eu particularmente acho que tivemos nessa segunda temporada de Invencível duas temporadas diferentes. É bem verdade que a Prime Video, numa decisão um pouco polêmica, decidiu dividir esses 8 episódios da segunda temporada de Invencível em duas partes. A primeira parte saiu no final do ano passado, início desse ano, e agora tivemos a segunda parte de Invencível, concluindo esse segundo ano da série. Eu acho que a primeira parte de Invencível não foi ruim, não me entendam mal, mas foi muito, mas muito aquém do que tinha sido a primeira temporada de Invencível. A primeira temporada de Invencível, praticamente todos os episódios tinham sido algo realmente fantástico, que nos deram um hype muito grande para esta série e fez com que uma legião de fãs surgisse e até mesmo fosse procurar aí os quadrinhos de Invencível, do qual a série se baseia. Já essa primeira parte da segunda temporada, eu achei que foi um pouco barrigada, foi muito cadenciada, foi muito lenta, sem muitos episódios de relevância aparentemente para a história. Contudo, assistindo o último episódio, a gente acaba entendendo que narrativamente essa lentidão na primeira parte deste segundo ano de Invencível faz sentido, porque o principal ponto dessa primeira parte de Invencível foi exatamente as consequências para as pessoas do que o Omni-Man tinha feito no final da segunda temporada. A gente viu o Mark ali, sentido com o pai, tentando convencer a si mesmo e todas as pessoas ao seu redor de que ele não era o Viltrumita, de que ele não era igual ao seu pai, de que ele não era o novo Omni-Man, que ele era o Mark, que ele era o Invencível, que ele era diferente de seu pai. Esta é uma temática muito recorrente nessa primeira parte de Invencível, pois há uma grande desconfiança do mundo e dos super-heróis com relação ao qual será o destino do Mark, visto como foi o que aconteceu com o Omni-Man, achando que ele poderia seguir os passos de seu pai. Ao mesmo tempo, temos a questão do multiverso, que mostra que em outros multiversos, em outras realidades, o Mark realmente é o Viltrumita e que ele realmente seguiu os passos do Omni-Man. Ele se tornou lá, junto com o Omni-Man, o conquistador da Terra, matando inúmeras pessoas, inclusive trazendo aí a criação do vilão, que vai ter uma função muito importante no último episódio da segunda temporada, que é o Levi. E tudo isso também reverbera no mundo central da narrativa Invencível. Esta é a temática desta primeira fase, que por mais que tenha sido episódios mais cadenciados, no final da temporada faz sentido. Temos também a questão da Debbie, né? Como a Debbie sentiu muito toda a traição do Omni-Man, tudo que aconteceu no final da primeira temporada. A gente vê que o foco, principalmente nessa primeira parte de Invencível,
foi muito as relações pessoais da Debbie e do Mark e as consequências do que o Homem-Man tinha feito ali no final da primeira temporada. E aí a gente descobre, nessa segunda temporada de Invencível, que o Homem-Man tem uma nova família, que o Homem-Man teve um novo filho. O Mark acaba sendo responsável por salvar esse irmão dele, levando para a Terra e encobrindo a própria mãe, a Debbie, que se sentiu completamente traída pelo Homem-Man, de ser a mãe desse filho do Homem-Man, do qual ela deu o nome de Oliver. Então a gente vê um crescimento, a gente vê as fases do luto, né? A gente vê a raiva, o luto pela perda, o luto pela traição, o luto por tudo que aconteceu no final da primeira temporada, depois a aceitação e agora o amor que a Debbie e também o Mark criou para com o Oliver. Então esses dois personagens, principalmente agora na segunda temporada de Invencível, tiveram um destaque muito relevante, principalmente nessa primeira parte, que embora não tivesse sido uma animação esplendorosa, foi bastante interessante e fundamentou as bases para esse grande final que tivemos no último episódio da segunda temporada. É verdade. Ele tem toda a razão. A segunda parte de Invencível eu achei muito melhor do que a primeira. Tem episódios excelentes, com níveis de ameaça cada vez mais. A gente tem a ameaça dos marcianos, a gente tem a ameaça dos vitrinolitas da raça do Omni-Man, temos também a ameaça do multiverso, todas essas ameaças confundindo ao mesmo tempo, tirando tudo do que é possível ser tirado do Mark, chegando numa hora que ele vai ter que decidir entre ser o Mark e ser o Invencível. E o lado de senso de justiça dele acaba sendo muito mais forte do que o lado dele querer ter uma vida normal, que acaba custando ali o seu namoro. Então a gente tem muitos episódios legais, e isso se combina com o último episódio, que é sem sombra de dúvidas o melhor episódio dessa temporada, e eu arrisco dizer que é um dos melhores episódios da série como um todo. Nesse episódio, a gente vê o Levi vindo para a realidade principal de Invencível com o objetivo de acabar com o Invencível. E ali a gente descobre também que em todas as realidades, em todo o multiverso, a realidade principal do Invencível é a única em que o Mark e a Debbie se opuseram ao Omni-Man. É a única em que o Mark e a Debbie não se juntaram na invasão vitrinita contra os terráqueos. É a única em que também existe o Oliver. Em todas as outras, o Mark, Invencível, se tornou junto com o Omni-Man um ditador sobre a Terra, conquistou a Terra. E o Levi ali está totalmente confuso por ter absorvido todas as memórias de todas as suas variantes ao longo do multiverso, e ele não aceita que naquela realidade em que ele está, o Mark seja um herói. E ele até debate isso com ele, você está com esse ódio todo do Mark, porque nessa realidade você é o vilão e ele é o herói. E ele fica pé da vida com isso. E a gente vê ele abrindo os portais e jogando o Mark para diversas realidades. E em duas dessas realidades temos aí participações especiais de icônicos personagens da Marvel e da DC que fizeram esse episódio ser muito, muito bom. Esses heróis que participam de Invencível nesse último episódio são nada mais nada menos do que uma variante do Homem-Aranha e o próprio Batman. A variante do Homem-Aranha, intitulada aqui em Invencível de Agente Aranha, é como se fosse... Você lembra aqueles brinquedos piratas do Homem-Aranha, que não tinha nada a ver com o Homem-Aranha, mas se intitulavam Homem-Aranha? É mais ou menos isso. E também temos o vilão ali, que de vez de ser o Dr. Octopus, é o Professor Octopus, trazendo aí uma homenagem também ao vilão do Aracnídeo do Cabeça de Teia. Já o Batman, a gente tem uma pequena aparição dele conversando ali com o Mark, em que ele literalmente não aparece, mas a gente vê a capa do Batman esvoaçando e o Mark zoando com a cara do Batman, falando, você simboliza um morcego e o seu nome é uma referência ao fato de você ser um homem e simbolizar um morcego. Nossa, mas que falta de criatividade. E isso é algo que acontece igualzinho nos quadrinhos. Igualzinho essa parte do Batman. A parte do Homem-Aranha não foi tão igual assim.
e muito provavelmente pela questão dos direitos autorais. Vale ressaltar que nos quadrinhos do Homem-Aranha realmente aparece ali nos quadrinhos de Invencível o Peter Parker, e aqui a gente tem uma variante tanto do Homem-Aranha quanto do Dr. Octopus, professor Octopus na ocasião. Temos esses dois elementos que fazem muito bem para a trama, porque a gente vê mais no multiverso e vê que esse universo do Invencível, ao contrário talvez de qualquer outro universo de super-herói, consegue transitar entre o universo da Marvel e o universo da DC. Isso é muito legal, isso é muito interessante. No final, nós temos também um momento muito característico dos quadrinhos do Invencível e que mostra a persona do Mark. Durante a batalha contra o Levi ameaça ele matar tanto sua mãe, a Debbie, quanto seu irmão, o Oliver. E o Mark acaba perdendo o controle durante a batalha e deixando seu lado Vitranita tomar conta dele e acaba assassinando a sangue frio numa das cenas mais violentas de toda a série de Invencível, o Levi. E isso faz com que ele se sinta péssimo. Ele se culpa muito pela morte do vilão. Todos ao redor dele, o Cersei, a própria Debbie, falam para ele que ele não teve escolha, que ele é diferente do pai dele e que ele não teve escolha. Ele teve que fazer isso para proteger as pessoas, mas ele não aceita isso. Ele se sente muito parecido com o pai dele. Ele se culpa muito pela morte do vilão. Todos ao redor dele, o Cersei, a própria Debbie, falam para ele que ele não teve escolha, que ele é diferente do pai dele e que ele não teve escolha. Ele teve que fazer isso para proteger as pessoas, mas ele não aceita isso. Ele se sente muito parecido com o pai dele. E é aí que eu falo que na primeira parte, por mais que tenha sido credenciada, foi muito importante para o desenvolvimento do Mark para embasar esta reação. Porque durante toda a primeira parte dessa segunda temporada de Invencível, ele tentou se desvincular dessa figura de ser um monstro igual ao pai, de matar a sangue frio. E ele acaba sucumbindo às características da raça do Omni-Man, deixando o seu ódio falar mais alto do que a razão e acaba se tornando o que ele jurou nunca ser, que era se tornar parecido com o seu pai. Isso acaba destruindo ele emocionalmente. Você vê a dor dele na hora que ele descobre que ele matou o vilão. E você vê o remorso dele ao longo de todo o pós-fato, ao pós ele ter matado o Levi. O tanto que isso o machucou, o tanto que matar alguém é muito ruim para ele. E é exatamente isso que o diferencia, embora ele não o veja dessa forma, do Homem-Man. Também temos que o fato que ele fica preso ali após matar o Levi numa dimensão paralela e ele é resgatado pelos Guardiões da Terra do Futuro e que revelam que no linha do tempo deles, o Mark, o Invencível, ele ficou meio louco. Depois de ter matado o Levi, ele passou 20 anos presos naquela realidade alternativa. Quando ele foi resgatado, ele já não era mais o mesmo. Então, os Guardiões da Terra do Futuro, eles vêm para a realidade que o Mark está para tentar salvar ele antes de ele ficar completamente louco e provavelmente também se tornar um Vitranita conquistador da Terra, assim como o Omni-Man. Nesse momento, temos uma revelação bem interessante de que a Eve do futuro se declara ali pro Mark, falando que sempre amou ele e tudo mais. Só que eu achei isso um pouco forçado, essa pelo menos é a minha opinião. Porque ao longo da temporada, embora dê alguns deixas de que pode existir alguma coisa entre os dois, não é muito explorado esse amor. Parece que do nada ela, não, eu te amo, fica comigo. E as coisas não são bem assim. E no final do episódio, a gente vê o Mark nesse dilema de corresponder ou não a Eve, porque ele não quer, provavelmente, colocar ela em perigo como ele colocou a sua namorada. Então isso mostra muito a questão quando o Mark, dessa realidade principal, ele tem um bom coração, muito devido ao que a Debbie ensinou para ele. O quanto ele é diferente dos outros Marks do multiverso, o quanto ele é diferente do próprio Omni-Man. Nesse meio tempo, na cena final dessa segunda temporada, temos o Adam ajudando ali o Omni-Man a fugir ali dos Vitrinitas, porque ele está sendo preparado ali para a execução por ter traído os Vitrinitas. E segundo os costumes dos Vitrinitas,
Um Viltrumita, para ser executado, ele precisa estar nas suas primeiras condições físicas. Então eles testam primeiro a força do Omni-Man para preparar ele para a execução. E o Adrian chega ali para ajudar o Omni-Man a fugir. E o Omni-Man fala que ele está com saudade ali da sua esposa. O tempo dele na Terra mudou. Ele mudou sua forma de ser, mudou sua forma de pensar e que ele está com saudade da sua esposa. Muitos entendem, baseado nos quadrinhos de Invencível, ele está falando da esposa terrestre dele, da Debbie. Mas também pode ser com relação à mãe do próprio Oliver. Na minha opinião, deixou isso um pouco aberto. Pode ser a Debbie ou pode ser a mãe do Oliver. Eu acredito que, como o foco está aí na questão do Mark ter matado e está se prendendo muito emocionalmente por isso, eu acho que essa questão do Omni-Man sentir falta da sua esposa está mais direcionada a Debbie e uma possível volta dele ao planeta Terra. Claro que a volta não vai ser bem aceita, porque ele mesmo fala que o que ele fez na Terra é irreversível. Isso pode causar um grande problema para o Mark também, já que a volta do pai pode ser algo muito traumático para ele, visto que agora ele sabe que ele é também capaz de matar, assim como seu próprio pai, e também visto que agora ele tem um irmão ali, ele tem um Oliver. Então ele vai ter que colocar isso tudo na balança, na possível volta ali do Omni-Man. Contudo, o Adam está ali para recrutar o Omni-Man para juntar-se junto com o Invencível e lutar contra o Império Viltrumita. Então eu acho que essa trama geral vai acontecer na terceira temporada. Primeiramente, o Mark ainda se mutilando pelo que ele fez no final da segunda temporada, ainda se culpando por ter matado o vilão, e aí a chegada do pai dele de novo à Terra vai trazer ainda mais conturbação emocional para ele, e aí a gente vai ter essa guerra contra os Viltrumitas. No geral, essa segunda temporada de Invencível, para mim, é uma temporada muito boa. Eu dou uma nota 8. Acho que não é tão boa quanto a primeira, mas consegue manter o nível e entrega uma season finale espetacular, cheia de referências para quem é fã dos quadrinhos e para quem é fã da Marvel e da DC. Certamente que sim. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam deste último episódio de Invencível e da segunda temporada de Invencível como um todo? Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Vocês acham que a série deu uma patinada no início e depois entregou algo épico? Ou acharam ela maravilhosa do início ao fim nessa segunda temporada? Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês e bora interagir! Bem galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de arrebentar o like, se inscrever no canal com o botãozinho do sininho, dê uma olhada no nosso clube de membros, faça parte do nosso clube de membros. Vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e... Confie em mim, eu sou o mocinho e o Sr. Tentáculos Mecânicos é o vilão. Viu? Eu disse.